Até que ponto vai a sua fidelidade a Deus? Qual é o limite da sua fé em Cristo Jesus? Um tempo em que nós vivemos, onde a palavra espiritualidade é uma palavra muito falada, cabe a nós perguntar: até que ponto nós estamos dispostos a nos adaptar ao mundo? Ser cristão hoje em dia dificilmente vai ofender alguma pessoa. Dizer que é cristão. Mas as pessoas se ofendem. O mundo se ofende quando nós colocamos os preceitos de Cristo à frente dos nossos pensamentos. Quando de fato nós não seguimos um cristianismo água com açúcar, mas nós seguimos os princípios cristãos e não negociamos nada por causa disso. Quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, as coisas mudam. O assunto começa a ficar mais acalorado. Quando você diz que Jesus é o Senhor, morreu e ressuscitou, único Senhor e Salvador, pode ter certeza, algumas pessoas vão se incomodar. O fato é que nós precisamos nos perguntar até que ponto nós estamos dispostos a sermos fiéis a Cristo Jesus, até a morte. Infelizmente, hoje, enquanto você ouve essa aula, existem cristãos em outras partes do mundo que não têm essa mesma liberdade que você tem, que não têm essa possibilidade que eu e você temos, de talvez assistir uma aula como essa numa televisão grande ou mesmo no seu celular. Sabe por quê? Não é por falta de condição financeira. É por causa da perseguição. Se forem pegos fazendo isso, certamente serão mortos. E mesmo diante dessas ameaças, mesmo diante dessa pressão que vem por parte da sociedade onde eles estão inseridos ou por parte do governo que está sobre eles, ainda assim, eles arrumam um jeito de edificar a sua fé e de conhecer a palavra. Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6 é uma verdadeira obra de arte literária, onde você vê duas histórias diferentes, estruturadas da mesma forma, que têm a mesma mensagem. Uma mensagem de fidelidade, uma mensagem de livramento. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Desses dois capítulos, capítulo 3 e capítulo 6, muitas lições poderiam ser tiradas. Bom, eles são os capítulos mais conhecidos do livro de Daniel. Certamente, se você é cristão há muitos anos, se você cresceu na igreja, você provavelmente já deve ter estudado um desses capítulos na escola bíblica dominical, infantil. Então é um capítulo muito conhecido. Mas existem alguns pontos aqui que eu quero destacar com você, dessas duas histórias. Por isso, vamos estudar essas duas histórias juntas, capítulo 3 e capítulo 6. E vamos analisar a estrutura quiástica que está nessa história. Você tem aqui em Daniel capítulo 3 e capítulo 6 o que nós podemos chamar de assimetria da fé. Então você tem de um lado Daniel capítulo 3, que é a fornalha ardente, e Daniel capítulo 6, que é Daniel na cova dos leões. Eu sei que a maioria das pessoas, quando leem Daniel capítulo 3, elas ficam incomodadas quando não veem Daniel aparecendo nesse capítulo. Onde é que Daniel estava? O que ele estava fazendo? Será que ele se curvou diante da estátua do rei Nabucodonosor? Uma coisa interessante é você perceber e se lembrar que em Daniel capítulo 2, que é o sonho que Nabucodonosor teve da estátua, a cabeça de ouro era o Império Babilônico, representado por Nabucodonosor. Agora,
depois de ouvir a mensagem que veio da parte de Daniel, que o reino da Babilônia passaria e se levantaria outro reino, Nabucodonosor mostra que não escutou nada daquilo que Daniel tinha dito. Nada. Sabe por quê? Porque ao invés de aceitar a mensagem que Daniel havia lhe dado, um rei, no auge do seu orgulho, constrói uma estátua toda de ouro. Em outras palavras, não era só a cabeça da estátua que era de ouro, como no sonho. Era toda a estátua, como se ele dissesse: o meu reino será um reino eterno. O meu reino não passará a outro reino. Bem típico da arrogância humana. Bem típico de um coração humano caído. A sede pelo poder. A sede por nunca deixar o poder. Não é muito diferente dos nossos governantes de hoje em dia. Infelizmente, a maioria não governa para o povo, governa para si mesmo. E o seu maior objetivo é nunca deixar o cargo de poder. Querem envelhecer ali. Se pudessem, com certeza, ficariam por toda a eternidade. Mas não importa o quanto o ser humano queira, ele não é eterno enquanto está aqui nesse mundo. Tudo que provém da terra é passageiro. Então, Nabucodonosor faz o quê? Ele constrói uma estátua toda de ouro. Faz uma bela cerimônia de inauguração, da mesma forma como nós temos hoje. Então, quando vai inaugurar um aeroporto, uma pista, o que acontece? Vem o presidente, vem o governador, vem o deputado, vem o vereador, vem o secretário de obras, o tesoureiro, vem a sociedade. Então, em Daniel capítulo 3, é exatamente isso que está acontecendo. Então, é uma obra pública que foi feita. E agora, todos os súditos do rei precisariam se curvar diante daquela estátua, que poderia ser do próprio Nabucodonosor ou de um dos deuses babilônicos. Você percebe como que política e religião caminham muito próximo uma da outra? Você percebe como que é fácil a gente confundir as duas coisas? Por isso que o livro de Daniel é um livro extraordinário. Porque você vê um rei, ou seja, um governo humano, querendo que os seus súditos se dobrem diante da estátua do Estado. Em outras palavras, em Daniel capítulo 3, você tem o Estado querendo ser adorado. Não é diferente em Daniel capítulo 6, porque em Daniel capítulo 6, você já está dentro de um outro reino, é o reino da Pérsia. Você tem, no Daniel capítulo 3, o reino da Babilônia. Em Daniel capítulo 6, você tem agora já o reino da Medopérsia. A Babilônia já caiu e agora Dario é o rei sobre aquela região da Babilônia, onde Daniel está inserido. Mas agora o império dominante no mundo não é mais a Babilônia, é a Medopérsia. O que acontece? O rei lança um decreto influenciado por pessoas invejosas que viram a excelência com que Daniel trabalhava, enxergaram também a ideia do rei de colocar Daniel sobre todos os chefes de Estado. Então armaram uma arapuca, uma armadilha para destruir Daniel. E como eles sabiam que Daniel era muito fiel ao seu Deus, declararam, ou melhor, chegaram até o rei e disseram para ele: rei, lance um decreto. E na Medopérsia tinha uma coisa que era muito diferente do tempo da Babilônia. Na Babilônia, o rei é a lei. É ele que manda e ponto final. Na Medopérsia, o rei ele está submetido à lei. Então, existe uma legislação acima do rei. Então, se o rei lança um decreto, ele não teria poder para depois revogar esse decreto. Então, influenciado por esses homens invejosos, o rei lança um decreto de que todos os povos ali que estavam debaixo do seu governo, por 30 dias,
deveriam vir até ele para lançar a ele todos os seus pedidos. Ou seja, fazer a ele todas as suas orações. Mais uma vez, você vê Estado e religião andando muito próximos. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos confundir uma coisa com outra. Chamar o Estado de religião ou chamar a religião de Estado. Foi exatamente isso que aconteceu na Idade Média, quando a Igreja Católica, que na linguagem histórica era um poder espiritual, se confunde com o poder temporal, que era o poder dos reis. Então você tem aqui duas situações onde o Estado quer ser adorado. E tanto Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, quanto Daniel, no capítulo 6, se negam veementemente a fazer isso. Eles estavam inseridos na cultura, eles estavam trabalhando nessa cultura pagã, o nome deles foi mudado, tentaram mudar a identidade deles, tentaram inculcar neles a mentalidade pagã, tentaram trazer para si uma lealdade que eles davam apenas a Deus. O que eles fizeram? Se negaram. Essa é a linha que eles traçaram diante do Império Babilônico e diante do Império Medo-Persa. Qual linha? Eu só vou até aqui. Se eu precisar desobedecer a Deus, se eu precisar ser infiel ao meu Deus Todo-Poderoso, eu prefiro a morte. E uma coisa extraordinária que você percebe nesses capítulos é que ambos são histórias diferentes, que têm a mesma mensagem de fidelidade e livramento, mas a estrutura dos dois são iguais. Se você olhar bem para o seu quadro, você vai perceber. No quadro de Daniel capítulo 3, você tem a fornalha ardente. Babilônia, na pessoa do rei Nabucodonosor, os personagens que são injustiçados, Sadraque, Mesaque e Abednego, qual era a punição? A morte pelo fogo. Então, olha só. Qual era o império e o rei? Daniel 3, rei Nabucodonosor, Babilônia. Daniel 6, Medo-Pérsia, rei Dario. Os protagonistas de Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 6, profeta Daniel. Qual era a ameaça? Em Daniel 3, você tem a morte pelo fogo na fornalha ardente. Em Daniel 6, você tem a morte por feras, que é Daniel sendo lançado na cova dos leões. Você tem a ação divina. Em Daniel 3, Deus entra no fogo, o quarto homem na fornalha. Em Daniel 6, Deus fecha a boca dos leões. Qual é o resultado final? Daniel 3, promoção e prosperidade dos servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Em Daniel capítulo 6, você tem a promoção de Daniel e a execução dos acusadores, e uma nova lei real é estabelecida, uma lei que reconhece o Deus de Daniel acima de todos os deuses. Qual é a estrutura desses dois capítulos, tanto em Daniel 3 quanto em Daniel 6? Essa é a estrutura. Primeiro, decreto real e conspiração. Ambas as histórias envolvem editos irrevogáveis e conspiração de colegas invejosos contra os judeus. Todos se curvam diante da estátua de Nabucodonosor, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. E, obviamente, já existiam invejosos observando eles. O que fizeram? Denunciaram para o rei. O rei manda fazer toda a cerimônia de novo para que eles se curvem na presença do rei. Mas eles não dão nenhum passo atrás naquilo que eles haviam proposto no seu coração. Ou seja, não serviremos a outros deuses. Não adoraremos a outros deuses. O interessante é que Nabucodonosor, mais uma vez, fica tão irado
que ele diz: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, falam algo impressionante que até hoje ecoa no meu coração. Eles dizem o seguinte: Rei, Deus pode nos livrar das suas mãos, mas se ele não nos livrar das suas mãos, mesmo assim continuaremos fiéis a ele. Uau! Essa é a substância da verdadeira fé. Essa é a essência da verdadeira fé. Não uma fé que funciona a partir de resultados, mas uma fé fundamentada no caráter de Deus. Deus continua sendo o mesmo, fazendo ou não fazendo. A situação mudando ou não mudando. Deus continua sendo o mesmo. Essa fé, sim, é uma fé invejável. Uma fé que não depende de fatores externos, mas apenas do caráter de Deus. Eu acredito que esses 3 jovens se lembraram do que diz em Isaías capítulo 43. Ainda que vocês passem pelo fogo, vocês não se queimarão. Então eles se apegam à palavra e ao caráter de Deus. E independente do resultado, continuariam fiéis a Deus. Da mesma forma, quando a acusação chega até Dario no capítulo 6, sabe o que Daniel faz? Vai orar. Como ele tinha um costume de orar 3 vezes por dia, um costume judaico que você vê, por exemplo, Pedro e João repetindo lá em Atos capítulo 3. Orar 3 vezes por dia. E o texto faz questão de dizer como lhe era de costume. Ou seja, Daniel não correu para o quarto para pedir a Deus por livramento. Ele foi para o quarto porque ele já tinha esse costume de orar. Então ele não buscou a Deus só para livrá-lo. Ele não buscou a Deus só para que a mão de Deus o socorresse. Ele foi orar porque isso já fazia parte da vida dele. Então você tem essa estrutura. Primeiro, um decreto real é lançado e uma conspiração é feita, nos 2 capítulos. E aí, a segunda estrutura, a natureza do teste. Daniel 3 foca na adoração pública, adoração à estátua de Nabucodonosor. Enquanto Daniel 6 foca na adoração privada, a oração. Em outras palavras, nem em público, nem no privado, ninguém terá o meu coração a não ser o Senhor. Nada e nem ninguém vai roubar o meu coração do Senhor. A minha fidelidade pertence completamente a Ele. E aí você tem agora a terceira parte da estrutura, que é a fidelidade absoluta. Os heróis, tanto Sadraque, Mesaque e Abednego, quanto o profeta Daniel, eles aceitam a morte iminente em vez de comprometerem sua obediência exclusiva a Deus. Uma coisa interessante é que no capítulo 6, Dario vira para Daniel e diz assim: o Deus que você serve continuamente haverá de livrar. Ele fala isso 2 vezes e me chama a atenção. A expressão continuamente. Porque para que Daniel não tivesse problema, bastava ele ficar 30 dias sem orar e fazer todos os seus pedidos ao rei. Ou seja, se colocar totalmente dependente do Estado, totalmente dependente do governo. Era só ele fazer isso. Colocar o governo humano no lugar de Deus. Bom, Daniel não fez isso nem por um dia. Por isso que o rei faz questão de dizer: Daniel, o Deus a quem você serve continuamente. Será que essa palavra é para mim? Será que essa palavra é para você? Será que nós seguimos a Deus continuamente como deveríamos seguir? O livro de Daniel e essas 2 passagens não apenas provocam em nós um desejo de sermos fiéis a Deus de maneira irredutível,
como também nos faz refletir na maneira como nós estamos andando com Deus. Bom, então vem o livramento. É a quarta etapa, a quarta estrutura desses 2 capítulos. Intervenção divina e sobrenatural. Deus envia um anjo ou presença divina para anular o poder do fogo e das feras. Alguns acreditam que a figura que aparece na fornalha ardente foi o próprio Senhor Jesus, uma cristofania. A tradição cristã tem esse entendimento de que o próprio Cristo Jesus aparece. Bom, Nabucodonosor, na primeira vez que ele olha e vê esse quarto homem na fornalha, ele diz primeiro que parece com um filho dos deuses. Você tem que pensar que Nabucodonosor não conhecia Jeová, não conhecia Yahvé. Então ele vai pensar na perspectiva dele. Depois que Sadraque, Mesaque e Abednego saem, Nabucodonosor fala algo interessante. Ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, no verso 28, e livrou os seus servos. Primeiro, ele olha para esse quarto homem na fornalha e diz que ele parece com o filho dos deuses. Então ele está tentando entender o que está acontecendo e na limitação dele, ele diz, parece com o filho dos deuses. Depois, quando os 3 amigos saem, ele fala que Deus enviou o seu anjo. Bom, se foi a manifestação de Cristo ali ou não, o texto não deixa claro. Mas uma coisa é certa, o ponto não é essa quarta pessoa. O ponto maior é a mão do Senhor que livra os seus servos, às vezes, não da fornalha, mas livra na fornalha. Nós, que somos cristãos, carregamos essa tradição, que também não está errada, que esse quarto ser que aparece é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento e, mais uma vez, no livro de Daniel. Lá em Daniel capítulo 6, Daniel diz que o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Isso é impressionante, porque quando os traidores que tentaram enganar o rei para prejudicar Daniel são lançados na cova dos leões, antes deles chegarem na cova, eles já são despedaçados pelos leões. Ou seja, os leões já estavam famintos, mesmo quando Daniel estava ali. Mas Deus não deixou que eles tocassem em Daniel. Então você tem uma intervenção divina extraordinária, tanto em Daniel 3, quanto em Daniel capítulo 6. E aí você tem a última etapa, que é o reconhecimento da soberania de Deus. Os reis, tanto Nabucodonosor quanto o rei Dario, emitem novos decretos exaltando o Deus vivo e eterno. Então essa é a estrutura que você tem no capítulo 3 e capítulo 6. Uma estrutura perfeita que se repete, com histórias que não são as mesmas, mas transmitem a mesma mensagem. A fidelidade a Deus sempre vai compensar. Agora olha que interessante. Aqueles que desobedeceram o governo humano para se manterem fiéis a Deus, no final viveram. Aqueles que obedeceram ao governo humano e não foram fiéis a Deus, no final morreram. Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6 faz a gente pensar muito sobre como nós temos vivido a nossa vida em sociedade, como nós temos nos relacionados com o governo humano. E mais do que isso, em que nível está, ou melhor, em que pé está a nossa fidelidade a Deus. Que Deus te abençoe, seja edificado por essa aula.